nessa noite, nessa tarde, nós vamos falar sobre libere o seu potencial. Esse é o tema da nossa mensagem. E quando a gente fala sobre potencial, na maioria das vezes, a gente tende a olhar para o lado do desempenho pessoal, para o lado daquilo que nós podemos conseguir e alcançar enquanto humanos. Mas hoje a gente vai passar a ver, enxergar essa palavra potencial de uma forma divina. E para começar, a gente sabe que a nossa vida, ela é toda cheia de altos e baixos. Nós temos muitos momentos extraordinários, quanto nós também temos muitos momentos caóticos na nossa vida. A gente pode viver experiências sobrenaturais, como também podemos nos encontrar no fundo do poço. E nessas duas fases da nossa vida, tanto no nosso pico, quanto no vale mais profundo, algumas vezes a gente pode chegar a se perguntar: será que eu tenho novas expectativas na minha vida? Será que ainda tem algum sonho que eu engavetei? O que é que pode acontecer na minha vida a partir desse ponto? Sejam em momentos felizes, sejam em momentos bons, sejam em momentos extraordinários, quanto em momentos difíceis. A gente pode se fazer alguma dessas três perguntas. E, para contextualizar um pouco, eu queria trazer a história de Davi, que se encontra lá em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Nesse trecho específico, a gente vai ver como a vida de Davi, que já tinha uma promessa muito grande, ele já tinha sido ungido, o próximo rei de Israel, atingiu um novo nível, porque o capítulo 17 relata o dia em que Davi, um menino, o mais novo de sua família, um adolescente, bateu de frente com o gigante, derrotou o gigante e deu livramento ao povo de Israel. Davi, ele era muito menosprezado. Davi, ele era esquecido pelos seus. E mesmo assim, mesmo numa situação onde, nesse caso, ele podia se sentir inferior, ele vestiu a camisa e disse: eu vou enfrentar. Nenhum dos soldados treinados do exército teve coragem de enfrentar o gigante Golias. Mas Davi disse: eu irei. E dessa história de Davi, essa história bastante conhecida, nós podemos tirar algumas características, encontrar algumas atitudes que nós podemos aplicar na nossa vida. E a primeira delas é que nós devemos destruir os rótulos que recebemos. O texto vai dizer o seguinte: que quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só ver a batalha. Só em olhar para Davi, o irmão dele já presumiu que ele tinha ido só ver a batalha. Chamou ele de presunçoso, disse que ele tinha um coração mau. Mas, na verdade, Davi estava ali amando do seu pai, para ajudar os seus irmãos. Davi tinha ido levar suprimentos e saber como seus irmãos estavam para levar notícias para o seu pai. Mas só em aparecer lá, o irmão dele já rotulou ele como presunçoso e de mau coração. O irmão não procurou nem saber o que ele tinha ido fazer. O irmão já conjecturou que ele tinha ido fazer algo que, na verdade, ele não tinha ido. Da mesma forma, quando ele está de frente ao rei Saul, depois de se disponibilizar para lutar contra o Golias, Saul olha para ele e diz: é impossível você vencer esse gigante, porque você é só um menino, você é só uma criança. O gigante, ele é treinado desde a sua mocidade. As pessoas diminuíam Davi, as pessoas rotulavam Davi, as pessoas desprezavam ele, por causa do seu físico e da sua colocação dentro da família. Davi, ele era o filho mais novo. E como a gente sabe, toda a herança, todo o nome da família ia para o filho mais velho. O filho mais velho era quem era responsável por dar prosseguimento à família. Então, quanto mais novo você fosse, menor ainda você era dentro da sua família. Davi, ele não era tão grande quanto os seus irmãos,
Davi não fazia parte do exército de Israel, assim como seus irmãos. Davi não tinha voz ativa nas questões familiares. Davi foi esquecido pelo próprio pai, enquanto os seus irmãos eram levados para a guerra, para servir o exército de Israel, que isso era uma grande honra para aquela época. Davi foi posto para pastorear ovelhas, que era um dos trabalhos considerados menores para aquela cultura. E além disso, Davi tinha um corpo frágil. A Bíblia relata que ele era um adolescente, franzino, pequeno, e por todas essas coisas aqui, Davi tinha todos os motivos do mundo para se sentir desprezado e menosprezado por todos. Mas, ao contrário disso, ele calou, quebrou todos esses rótulos que colocaram nele. Ele viu que não importava o que as pessoas falavam, não importava o que os seus irmãos falassem dele, não importava o que o seu pai achasse dele, não importava nem sequer o que o rei Saul achava dele. O que importava era o que o Senhor Jesus achava dele. O que importava era o que Deus tinha dito a respeito dele. E Deus já tinha dito que ele seria o próximo rei de Israel. E era isso que ele carregava dentro de si. Então, irmãos, as palavras das pessoas muitas vezes podem ser sementes nas nossas vidas, mas a palavra de Deus é decreto para cada um de nós. Não importa o que as pessoas digam sobre você, não importa os rótulos e as caixinhas que as pessoas te colocaram, o que importa é aquilo que Deus diz a seu respeito. E uma outra atitude que Davi tomou é a de permitir que Deus tocasse o seu passado e a partir daí ele crescesse. 1 Samuel, capítulo 17, nos versos 34 e 35, vai dizer o seguinte: Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparecer um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Davi chegou lá no acampamento, foi rotulado de diversas coisas, sem que nem os seus irmãos, nem o próprio rei soubesse do que ele fazia quando estava só cuidando das ovelhas. Por mais que ele não fosse treinado, por mais que ele não fosse um soldado, muito provavelmente ele era mais corajoso do que todos aqueles que estavam ali. Todos aqueles soldados treinados na batalha, que já tinham vencido e lutado várias batalhas pelo exército de Israel, não eram tão corajosos quanto Davi. A prova disso é que nenhum deles foi enfrentar Golias. Só um menino franzino que se disponibilizou. E o que é que a gente pode tirar disso? Que Deus não planeja a sua dor, mas somente Ele pode dar destino às suas lágrimas. Deus, Ele não planejou que Davi fosse visto daquela forma, mas Ele usou todo aquele ambiente que Davi tinha para que ele fosse fortalecido. Provavelmente, Golias não era tão forte quanto um leão, nem quanto um urso. Porque por mais que ele fosse um gigante, tivesse quase 3 metros de altura, ele fosse treinado na arte da guerra desde muito cedo, o urso e o leão são duas das criaturas mais ferozes e poderosas que existem no reino animal. E Davi, com suas próprias mãos, conseguiu vencer um urso e um leão. Então, o que seria um homem para Davi? Se o Deus que permitiu que Davi vencesse um leão e que vencesse o urso com suas próprias mãos, por que também não permitiria Davi vencer um homem? Então, irmãos, o nosso passado, ele muitas vezes pode ser uma porta de traumas, ele pode ser coisas que a gente acaba se sentindo frustrado, se sentindo triste, ele pode trazer lembranças que nos prejudicam e não nos ajudam. Mas se você olhar para trás e você ver aonde o Senhor te tocou, com certeza o seu crescimento vai acontecer. Porque quando nós sabemos e nós entendemos em que ponto o Senhor tocou as nossas vidas, a partir daquele ponto nós sabemos para onde a nossa vida está indo. A partir daquele ponto a gente consegue entender o que nós temos para viver. Então, não olhe para o seu passado com nostalgia. Não olhe para o seu passado como se fosse algo cruel, algo que realmente reacendesse
coisas ruins no seu coração, olhe para o seu passado procurando pelo toque do Senhor, que quando você encontrar esse toque, com certeza o crescimento da sua vida será exponencial. Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então não importa o que tenha acontecido na sua vida, seja bom, seja ruim, passou. Mas saiba que todas essas coisas aconteceram para que o nome de Deus fosse glorificado na sua vida. Porque, como diz Romanos 8, 28, em outra tradução, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se coisas boas aconteceram no seu passado, glória a Deus por isso. Se coisas ruins aconteceram no seu passado, glória a Deus por isso. Porque foram essas coisas que moldaram e forjaram você até o dia de hoje. E saiba que se você está em Cristo, todas essas coisas cooperaram para o seu bem. E por fim, a última atitude de Davi que nós podemos trazer para as nossas vidas é encontrar a sua identidade em Deus. Ter identidade em Deus é uma das coisas mais importantes na nossa caminhada. Porque o que é a identidade? A identidade é saber quem nós somos. Então, a gente vê que nossos dias, eles são toda hora bombardeados por várias pessoas, por várias formas, por várias informações que tentam nos dizer o que nós somos. Mas a verdade é que nós somos filhos de Deus. E se nós temos essa certeza de que somos filhos de Deus, nada que vem de fora pode nos atingir. Nada que vem de fora pode calar a voz do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Veja o que diz o texto, 1 Samuel 17, 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Davi, ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia que ele tinha matado um urso e que tinha matado um leão. Mas ele também sabia que não tinha sido pela força do seu próprio braço. Ele sabia que o Senhor tinha livrado ele dessas coisas. E da forma como o Senhor o livrou do urso e do leão, também o livraria do gigante. Porque quando nós temos certeza de quem somos em Deus, nada pode nos abalar. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de trauma. Quando nós temos certeza de quem nós somos em Deus, nenhuma palavra de fora pode fazer com que a gente pare a nossa caminhada. Nenhuma palavra dita por terceiros pode calar aquilo que foi dito por Deus. Porque, repito, o que as pessoas falam são sementes, o que Deus fala é decreto. A partir do momento que nós sabemos quem nós somos em Deus, não importa mais o que acontece no mundo, o que importa é o que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. Davi, ele não era treinado pelo exército, assim como seus irmãos, mas Davi tinha a força que vinha do Senhor. Davi não precisou servir ao exército para chegar e derrubar um gigante. Davi só precisou de Deus. Foi a única coisa que ele precisou, Deus. E é isso que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite, que nós não precisamos de presidentes, nós não precisamos da situação econômica do país estar bem, nós não precisamos de fatores externos. A única coisa que precisamos é de Deus. Deus transformará o seu potencial em realização. E, mais uma vez, voltamos à palavra potencial. E se você veio aqui esperando falar de performance, de fama, de sucesso, você está completamente enganado, eu sinto lhe decepcionar. Porque o verdadeiro potencial que nós podemos alcançar, nós podemos liberar o nosso potencial máximo, é o que está em Atos 11, 26, que diz o seguinte: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqueles homens, eles curavam enfermos, aqueles homens expulsavam demônios, aqueles homens pregavam e 3.000 pessoas se convertiam, pregavam e 2.000 pessoas se convertiam. Aqueles homens, apenas a sombra deles curava pessoas no meio do caminho.
O lenço de Paulo foi levado para curar outra pessoa. Eles tinham poder e autoridade para ressuscitar mortos. Mas a maior conquista deles foi ser visto como cristãos. As pessoas olharam para eles e a glória de Deus era tão grande, tão visível na vida deles, que as pessoas olhavam e diziam: aqueles homens verdadeiramente são pequenos cristos. Aqueles homens verdadeiramente vivem aquilo que eles pregam. E esse é o maior potencial que nós podemos liberar nas nossas vidas. Resplandecer a glória de Deus para outras pessoas é o nosso maior potencial. Realizações são consequência, mas quando nós trazemos pessoas para a casa de Deus só pelo nosso agir, isso é potencial liberado. Porque, irmãos, a sua vida revelará o seu Deus. A sua vida irá revelar o seu Deus. Se você diz que serve ao Senhor, a sua vida revela esse Deus, assim como os apóstolos. Você realmente pode ser chamado de verdadeiro cristão? A palavra de Deus, lá em Mateus 19, vai contar a história de um jovem que chega até Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele rapaz e diz: siga os mandamentos, obedeça cada um dos mandamentos. E aí a Bíblia conta que aquele jovem, ele olha para Jesus e diz: isso eu já faço desde a minha mocidade. Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus ama aquele rapaz naquele momento, só que Jesus diz o seguinte: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, depois venha e siga-me. E aí você pode se perguntar: poxa, Jesus é contra o dinheiro? Não. Mas por que Jesus mandou aquele jovem vender tudo o que tinha? Porque o coração dele estava no dinheiro. O coração dele não estava verdadeiramente em servir a Cristo. Então, nessa noite, para concluir, eu convido você a fazer uma reflexão. O que é que ainda te falta? O que é que te impede de liberar o seu potencial máximo em Cristo Jesus? Convido você a se colocar de pé e refletir enquanto adora ao Senhor nessa noite.